Olá, turma. Obrigado por estarem assistindo aí mais uma aula. Treinamento individualizado, onde nas duas últimas gravações aí de aula a gente tentou discorrer um pouquinho. Primeiro sobre algumas perguntas, né, que a gente deixou no ar aí, vamos responder ao longo da disciplina, alguns conceitos. Na última aula sobre a regulamentação. E sobre o material, o livro que eu estou usando aí como base para montar essa disciplina. E aí, já na avaliação inicial, né, no primeiro contato com o nosso cliente, na parte da entrevista, vamos dizer assim, a gente falou que ela é dividida em definição de meta, acordo formal e compatibilidade. Falamos sobre a compatibilidade, dando destaque na descrição detalhada do serviço. Conversamos bastante isso na live também. Acho que foi bem construtivo. E aí, a gente vai falar um pouquinho hoje do acordo formal, né? E finalizar aí a questão da definição de metas. Então, pensando em definição de metas, depois que a gente já falou da compatibilidade, né? Todas as questões da compatibilidade, descrever bem seu serviço, ter o seu portfólio, né? Histórico de cliente, formação, ter analisado a logística dessas aulas, tudo bem. Depois, uma vez que a compatibilidade foi feita, houve sintonia entre treinador e cliente, é legal sentar e analisar algumas metas. O que é importante, né? Fazer, lógico, a identificação dos objetivos do aluno, né? Os diferentes objetivos das diferentes modalidades aí que a gente pega para trabalhar, né? Então, às vezes esses objetivos, para quem é da área da musculação, vai estar pensando só em aumento de massa muscular, por exemplo, né? Mas muitas vezes, por exemplo, pensando nos meninos aí do surf, muitas vezes, sei lá, um cliente pode chegar aí para vocês procurando uma aula individual por ter muito desejo de surfar e ter um medo de água, vamos dizer, né? Deve ser bem comum aí para vocês. Medo de estar aí no mar em profundidades maiores aí. E então você tem que fazer uma identificação de objetivo, né? Feita essa identificação, se necessário, você vai ter que fazer um ajuste pela sua experiência profissional e muitas vezes colocar algumas metas um pouco mais realistas, né? É bem comum para quem trabalha com emagrecimento algumas metas, superestimadas. Então, o aluno chega para você, aquela velha história de estar contratando um personal, achando que vai resolver todos os problemas, e ele fala que em 2 meses ele quer perder 20 quilos, né? E você sabe da realidade. Então, entra uma sensibilidade sua aí, na questão de relação interpessoal, né? Vamos dizer assim, de passar o recado para ele, mas de uma forma que não seja ríspida ou desanimadora, né? Ele precisa estar ciente do realismo, né? Dessa questão de meta. E muitas vezes, a maioria, né, das pessoas não tem essa realidade. E aí é nosso papel, porque vocês são profissionais, então
você já tem uma ideia aí do que é uma perda de peso saudável. Só que aí é que está a parte da técnica e do relacionamento interpessoal, né? A técnica você sabe, mas e passar esse recado para esse cliente, né? Bem importante isso aqui, tá, turma? Isso aqui estando fechadinho é outro motivo aí, aliás, é outro fator, vamos dizer assim, que não vai te abrir viés no seu trabalho, no seu projeto. Uma vez que quando passar 2 meses, né, vamos supor assim, ó, no caso do emagrecimento, vamos dar exemplo. O aluno chegou em você querendo perder 20 quilos em 2 meses e você fez uma conta lá com algum embasamento, chegou numa perda de peso de 200 gramas por dia. Então você fez as contas lá em 60 dias. Esse cara mais ou menos ia perder 12 quilos. Né? Em 60 dias, mais ou menos 12 quilos. Você fez essa conta e aí você vai passar para ele. E aí passaram-se esses 2 meses. E ele perdeu 7 quilos, vamos dizer, nesses 2 meses. E aí você pode ser questionado. Mas, como a gente vai ver agora na parte de formal do contrato, você pode incluir no seu contrato que o alcance dos resultados, né, a conquista dos objetivos e de metas depende de um fator multidisciplinar. Né? Então, não é desculpa, né? Que eu já ouvi até aluno falar isso, quando eles vêm questionar para a gente resultado, né? E a gente tenta esclarecer essa visão multidisciplinar. Muitos acham, isso é desculpa. Tem que fazer exercício e pronto. E tem muita coisa envolvida. Mas você tem que ter uma boa fala, um bom embasamento para você poder convencer teu aluno. Tudo bem? E o acordo formal, né? Eu falei para vocês que pode ser um contrato via advogado profissional, mas você pode redigir algum documento que te sirva de formalidade, né? Não simplesmente falar, vem aí 3 vezes por semana, tal horário. Então, formalizar as coisas é sempre um bom caminho aí. E aí, turma, eu coloquei alguns itens importantes, beleza? Vou tentar falar brevemente sobre eles. Além desses itens importantes que eu coloquei 2 modelos. Um modelo que é lá do nosso livro, que é a nossa base, e coloquei um dos meus primeiros contratos que eu fiz em 2012 ou 2013, não me lembro, que tem até alguns erros, mas serve de referência. Beleza? Então, eu já falei de alguns desses itens na live, né? Mas enfim, o tempo de sessão, né? Eu já tive muito problema com isso e falando às vezes só de boca, né? Sem ter colocado isso no contrato, pode abrir risco para você aí de uma indagação do seu cliente para com esse item. Então, especifique quanto tempo vai ser a sessão. O Thiagão na dança lá ele vai colocar o tempo da sessão de 80 minutos. Beleza, tá lá, especificado lá no contrato. Quanto à reposição, né, de aula, então dependendo do pacote que você estiver realizando, se é por preço fixo por mês, né, se é
por aula, se é por semana, se é por quinzena. Você vai ter uma política de reposição de aula. Você tem que deixar claro, né? A periodicidade, quantas vezes por semana você vai estar disponível para esse cliente. E um outro detalhe, nesse modelo que está aqui do livro, tem um item lá que é bem interessante, que ele coloca, ó, é recomendado uma periodicidade de 3 vezes por semana, porém, em casos de maior frequência semanal, né, por exemplo, 4, 5, 6 vezes, e impossibilidade de realizar personal por até questões financeiras é colocado lá, pode o personal fica responsável em orientar essas 2 sessões a mais aí, vamos dizer, à distância, né? Então, ó, segunda, quarta e sexta eu vou fazer aula com o Thiago individual de dança. Terça e quinta ele vai me dar alguma orientação sobre alguma coisa que eu possa fazer para poder fazer aula todos os dias, né? E é bom deixar explícito que é uma orientação, né? Com essa questão de internet hoje, de tecnologia, o cara às vezes pode até te cobrar demais em relação a essas aulas não orientadas, né? Então é bom deixar bem especificado. A sua política em relação a feriados e férias, né? Que aí chega no final do ano, você não falou nada, aí chega lá no Natal, você fala, ó, dia 20 você dá tchau pro cara e fala que você tá voltando só dia 2 de janeiro, né? Se você não falou, e se esse cara tinha expectativa que ia treinar nessa época? Agora, se você explicou, não tem o que ele reclamar. E outra, né? Por exemplo, nesse caso que eu dei de dezembro. Se o cara está fazendo um pacote com você de 6 meses, dezembro, você vai ficar 10 dias então de férias sem trabalhar e o valor vai ser igual, né? Daquele mês, você tem que pensar em tudo isso. Multas rescisórias. Em plano de pacote ou não, você pode colocar um valor para rescisão. Então, por exemplo, eu tinha planos semestrais e anuais. Se o aluno interrompesse o plano faltando 4 meses, a multa era mais alta do que quando faltava um mês. Era proporcional aos meses que faltavam. Parecido com alguns modelos de contrato de aluguel de imóveis, né? Então é importante vocês deixarem essa política aí bem explícita. Por atraso de pagamento, é um grande problema, né? A gente todo dia quebra a cabeça para tentar achar um modelo que diminua um pouco essa margem alta que a gente tem de inadimplência, né? Um dos modelos que eu estava até conversando agora com o dono lá da academia da Biofit é sobre o pagamento recorrente, né? Que algumas escolas fazem, Sky faz, é bem bacana. Então você usa como se fosse um débito automático, né? E todo mês vai cair ali. Isso sendo trimestral, semestral, anual ou mensal, tá, turma? Se for mensal, vai cair todo mês e você vai falar, olha, poderá ser cancelado a qualquer momento, porém com uma multa X, ou vai ser cancelado sem multa. Aí vai do que você está planejando. A forma de pagamento, se é pagamento recorrente, se é pagamento em cartão de crédito parcelado, se é por boleto. Você tendo MEI, você pode emitir boleto. Você até como pessoa física, em alguns bancos tem uma facilidade para emitir boleto. Se é em dinheiro, se é por depósito, especifica isso. Consentimento. Dentro do seu contrato, você pode montar um terminho de consentimento também, onde o aluno leia e saiba que apesar de toda a segurança do trabalho que está sendo feito, ele não está isento, ele não está livre de ter algum tipo de lesão e apresentar algum risco cardíaco, né? E aqui entra, que é muito importante, a parte do exame médico, né? Se você não tem um exame médico, essa parte do consentimento tem que ser muito bem estruturada, né? O mais importante é ter o exame médico.
E você pode colocar, né, nessa parte do consentimento, isso que eu acabei de falar, dos riscos e a obrigatoriedade do, do exame médico. Tudo bem? Isso é bem, bem importante. Não coloquei o exame médico aí especificado, mas vocês podem colocar dentro desse campo de consentimento. Perdoem aqui, turma. A ortografia de itens aqui é com N, tudo bem? Tá errado aqui. Depois eu conserto lá e coloco no o PowerPoint que vai para vocês, vai certinho. Bom, sobre atrasos, é importante, a gente também falou em live, né? É muito importante essa questão de atraso. Vai trazer problema para vocês. E se vocês não colocarem uma política séria, eu dei o exemplo lá um dos meus primeiros alunos na live, né? Deixa bem especificado que sem aviso prévio, por exemplo, você tolera 10 minutos de atraso. Acima disso, você vai sair, vai dar como cancelado aquele treino. Estou hipotetizando um tempo de 10 minutos, mas você pode usar o que você quiser aí, né? Ou também, se não quiser colocar nada, você fica à mercê do cara lá. O exemplo que eu dei de uma aula de dança do Tiagão de 80 minutos, você vai ficar 79 minutos lá parado, né? Pelo menos. Sobre os cancelamentos, né? Dá muito problema isso aqui também. Então o cara desmarca em cima da hora, quer cancelar e quer marcar já para o mesmo dia. Entra a questão da reposição, é bem importante. Isso tem que estar bem fechado. Bom, as multas rescisórias aqui por atraso de pagamento já estão desse lado, né? Que eu já comentei com vocês. Então, dos dois exemplos que eu trouxe para vocês, esse aqui infelizmente está em inglês, mas não tem nada de diferente de tudo que a gente já falou aqui, né? Ele dá dá os parabéns aqui por participar de um programa de exercício, ele dá algum que você pode colocar também no seu contrato, né? Você pode colocar alguma mensagem de boas-vindas, bem-vindo ao clube aí, sei lá. Ele fala da importância de equalizar o exercício e alimentação saudável. E você pode colocar aqui, que é a questão da multidisciplinaridade, né? Você pode colocar aqui, então, mais do que só nutrição e exercício, né? Eu não diria que é só isso. Você tem aspectos psicológicos, você tem aspectos de saúde clínica, né? Então, se tudo isso estiver equalizado, aí sim você pode ter o seu resultado. Aqui ele fala um pouquinho do consentimento, da chance de lesão muscular, estresse cardíaco, enfim. Do mais, ele coloca sobre a periodicidade, dá outras condições aqui também, sobre atraso, a cliente chegou atrasada. Ou seja, tudo que a gente estava falando lá atrás é mais ou menos o que ele coloca aqui. Aí coloca o valor, o método de pagamento, depois o nome, a assinatura aí se necessário, para menores de 18 anos de um pai, de um responsável, as datas, tudo isso é importante. E aqui a assinatura de uma testemunha ali para esse contrato. Aí eu trouxe o meu contrato também, prestação de serviço, aqui a identificação de contratante e contratado, aí do objeto do contrato, ele especifica aqui, olha, o objeto é a prestação de serviços de personal consistindo em atividade física previamente estabelecida. Depois eu mudei e coloquei exatamente as modalidades, né, para também não abrir esse viés. O portador deverá apresentar aí, caso seja portador de alguma doença
que impõe limitações, laudo médico, informando tal estado, se não fizer, o contratado não se responsabilizará por eventuais problemas de saúde. E também coloquei aqui, eu acho que foi nesse campo, adicionei que era obrigatório o exame médico. Horário e cancelamento de aulas, coloquei algumas regrinhas, que depois vocês podem ver com calma, horários para reposição e tal, enfim. Tentei fechar o tempo previsto de aula, tentei fechar o máximo que eu pude, isso foi o primeiro. Depois ainda, os últimos que eu tenho agora estão mais fechadinhos ainda. Sobre feriado, sobre pagamento, né? Então a mensalidade de acordo com os valores expressos nos pacotes. Tem até um errinho aqui com 3 opções de data, mas no final eu deixei só 2, dia 10 ou dia 20. Plano mensal ou semestral, as multas são diferentes. Multa para atraso de pagamento, rescisão, penalidade. E do foro, que é a comarca aqui de Itanhaém, local e data e a assinatura do contratado e do contratante. Tudo bem, turma? Então era o recado que eu tinha para dar para vocês em relação ao hoje era isso aí, definição de metas e a parte formal do contrato, tudo bem? Algumas modificações aí na apresentação em um slide lá naquele slide de itens eu já vou fazer e vou colocar o slide certo lá para vocês no portal. Lembrando que hoje a gente tem duas perguntinhas lá no nosso questionário, que é sexta-feira, e temos a nossa live normalmente para a gente bater um papo. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.